A empresa que cometeu, ou pode estar cometendo, um dos maiores erros empresariais da sua história. SBT e Silvio Santos eram a dupla perfeita. Mas existe vida na emissora agora que seu criador saiu de cena? O bilionário, quem sempre esteve na frente das telas e comandando os bastidores da empresa, já é coisa do passado. E agora, com o seu dono aposentado, o SBT pode ter cometido o maior erro empresarial de sua história. O canal está fazendo mudanças radicais na programação. Sua audiência está oscilando e o pior de tudo, parece não haver saída. Justamente no momento que os canais abertos estão cada vez mais irrelevantes. Eles estão sendo derrotados por um rival que parecia inofensivo. Brasileiros comuns. Sim, brasileiros comuns podem estar derrotando o SBT. E sem um plano para escapar disso, o fim dessa história a gente já pode imaginar qual é. Mas afinal, qual o grande erro empresarial que a empresa cometeu? E como brasileiros comuns podem estar derrotando o SBT? A história do SBT começou a partir do sonho de um gênio, Silvio Santos. Ele se tornou um apresentador conhecido em todo o país a partir dos anos 60. Sua principal atração sempre foi, como é até hoje, o programa Silvio Santos, que foi exibido em várias emissoras, não só no SBT. Inclusive, por mais de uma década, o programa passava na Rede Globo. Sim, a grande concorrente do SBT. Além dos dois canais, a atração comandada pelo bilionário foi exibida na TV Paulista, na Rede Tupi e na Record. Esse é um dos melhores exemplos de como Silvio Santos é um fenômeno. Mais que isso, um gênio na comunicação e na visão empresarial. Um olhar apurado de mercado. Ele foi crescendo pouco a pouco até ter o próprio canal de televisão. Esse mesmo canal que hoje parece perdido sem ele no seu comando. Foi em 1981, quando o apresentador ganhou a concessão de 5 canais de TV e unificou eles. Esse conjunto de emissoras formou o Sistema Brasileiro de Televisão, ou simplesmente SBT. Desde o princípio, o carisma de seu fundador foi amplamente explorado pela emissora. E a falta desse carisma é sentido pelas pessoas. Como você deve bem saber, Silvio Santos praticamente se aposentou. Ele se nega a oficializar isso, por não gostar de despedidas, mas é a realidade dos fatos. O próprio programa Silvio Santos mudou. Não tem ele mais, ainda que carregue o mesmo, só que com um pequeno adendo. Agora ele se chama Programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel. A filha do apresentador está se consolidando como sua sucessora na televisão. Não é exagero algum dizer que ela é o novo rosto do SBT. Silvio Santos não apresenta um programa há quase 2 anos e sua família já declarou que não existem planos para ele retornar no curto prazo. Não existe aposentadoria oficial, nem plano de retorno. Se algum dia ele decidir, do nada, voltar à TV, ele vai. Mas até segunda ordem, isso parece improvável. Uma característica do SBT sempre foi a forma como Silvio Santos impunha sua vontade. Hoje em dia, isso não está mais tão claro. Muito provavelmente, ele ainda dá conselhos em assuntos mais importantes. Porém, a direção do SBT passou, de fato, para sua outra filha, Daniela Beruti. É ela a atual presidente do SBT. Dessa forma, vemos que Silvio tem sua sucessão separada em 2 formas. Patrícia Bravanel é agora a nova cara do canal, substituindo lentamente o pai. E Daniela substitui ele na área mais empresarial. Estamos vendo, recentemente, o canal fazendo mudanças absurdamente radicais em sua grade de programação. Mas será que isso tá dando certo? Ou o SBT está num beco sem saída, incapaz de emplacar suas novas atrações? Será que ele, agora, é incapaz de inovar com qualidade? A bem da verdade é que hoje, para derrotar o SBT, não precisa ser um gigante como a Globo, com artistas renomados. Basta ser um brasileiro comum. Mas como isso é possível? Daniela Beruti, presidente do SBT, não é novata no segmento. Na realidade, vem sendo moldada por Silvio Santos há décadas para grandes posições no canal. Ela já atuava nos bastidores do SBT há quase 20 anos, tendo ocupado os cargos de diretora artística e executiva. Como diretora artística, ela comandou a grade de programação da emissora praticamente durante toda a década de 2010. Dessa forma, não é como se ela fosse inexperiente ou incapacitada para a chefia de uma das maiores emissoras do país. Pelo contrário, não há dúvida sobre sua experiência. Ela pegou a emissora em um dos seus momentos mais delicados no Ibope,
Na ocasião, seus programas dificilmente derrotavam ou sequer ameaçavam a Record, sua grande rival, pelo segundo lugar. E ela foi diretamente responsável pela mudança radical que o SBT deu em sua grade horária de programação. Essa mudança diz muito sobre o mundo do entretenimento na atualidade. TV é coisa do passado. A internet já a derrotou. Todos sabemos. Eu sei, você sabe. A internet sabe. Os influenciadores sabem. E mais do que isso, o SBT sabe. Pessoas comuns, produzindo conteúdos a partir da própria criatividade e esforço, é o novo normal. É o novo grande negócio da modernidade. É um mercado que não vai parar de crescer nem tão cedo. Talvez nunca. Por isso, sua nova grade de programação, que não é mais tão nova, estando no ar há alguns meses, foi feita pensando na internet. De certa forma, copiando a internet. Lembra quando diziam que a internet era o futuro? Pois bem, ela já é o presente. Por isso, o SBT, tentando não ficar para trás, contratou grandes influenciadores e youtubers. Os dois melhores exemplos foram as contratações de Virgínia Fonseca e Lucas Neto. Virgínia é possivelmente a influenciadora mais famosa do Brasil. Ela tem 47 milhões de seguidores no Instagram e ganha cada vez mais. Definir qual é o seu nicho é algo bem difícil. Então é melhor dizer que ela é como uma criadora de conteúdo. Por alguma razão, milhões de brasileiros a amam, acompanhando suas publicações e stories diariamente, de forma muito fiel. Com uma legião de seguidores, ela conquistou a atenção do SBT. Lucas Neto, por sua vez, também é bastante famoso, especialmente aqui no YouTube. Ele atua no nicho infantil, produzindo vídeos, séries e filmes para crianças. De qualquer forma, Virgínia e Lucas Neto contam com boas semelhanças que o SBT quer aproveitar. Eles são absurdamente famosos na internet, enquanto atingem públicos mais jovens. Virgínia numa categoria que começa a partir da adolescência, passando por pessoas de 20 aos 30, enquanto Lucas tem um público claramente infantil. A audiência de jovens é incrivelmente importante, e ela se torna ainda mais importante para um canal que parece ter parado no tempo. Na minha opinião, o SBT percebeu que estava sem saída, que precisava de uma cartada derradeira para se recolocar como relevante na mídia. Mas será que essa estratégia de contratar influenciadores foi o suficiente? Eu tenho minhas dúvidas. Fenômeno com as crianças na internet. Lucas Neto ainda não conseguiu atrair público para a televisão. A atração, intitulada Lucas Toon, vai ao ar aos sábados, após concluída a exibição do Sábado Animado. Ou seja, as manhãs de sábado são destinadas ao público infantil, e somente elas, pois o SBT acabou com o Bom Dia e Companhia nos dias de semana. Os índices de audiência da Grande São Paulo mostraram que o primeiro episódio do programa intitulado Lucas Toon foi rejeitado pelo público. A estreia oficial marcou média de 2,6 pontos e derrubou a audiência obtida pelo Sábado Animado, que chegou a alcançar picos de 3,5. Frequentemente, o programa de Lucas Neto perde para Record no Ibope, enquanto o programa exibido por Virgínia tem uma audiência mais sólida. De qualquer forma, o Lucas Toon não é a única notícia ruim em termos de popularidade para a emissora de Silvio Santos. Além de investir na contratação de fenômenos virtuais, o canal estreou duas novidades recentemente: o Chega Mais e o Tá Na Hora. Esses dois programas são um fracasso retumbante, algo que não deveria ter lugar numa empresa que quer se manter relevante, sinalizando cada vez mais como o SBT está desnorteado. Segundo o levantamento feito pelo site Notícias da TV, o Tá Na Hora fez a audiência cair em 34%. A emissora perdeu, assim, pouco mais de um terço do público. Antes da estreia do Tá Na Hora, o SBT tinha 4,3 pontos na Grande São Paulo, mas viu a média cair para 2,8 pontos com o novo programa. Já o Chega Mais registrou queda de 24% de audiência na faixa das 9h30 ao meio-dia. A média caiu de 2,9 para 2,2 pontos. O SBT de hoje não se parece tão diferente do SBT de 2010, antes da produção de conteúdo pela internet se tornar uma tendência irreversível e um negócio bilionário. Eu acredito, sinceramente, que o canal está num beco sem saída, incapaz de inovar, está estagnado, sem apelo em um mundo onde a inovação domina tudo. Novamente, o canal vai tentar uma cartada final, seu próprio streaming, mas como mais um indício de seu grande erro, ele parece fadado ao fracasso. E por quê? Porque já é tarde demais. A derrota do SBT pelas mãos de criadores de conteúdo comuns parece já ter acontecido. Observe como no decorrer desse vídeo eu contei a história do SBT e suas grandes mudanças, mas você observou algo em especial? Ou melhor, notou a ausência de algo vital na modernidade? A presença no mercado de streaming.
Como você espera se manter relevante assim? Apenas no ano passado, 2023, a emissora anunciou a criação de um streaming, o Mais SBT. O canal anunciou a criação de própria plataforma de streaming no ano passado, com uma promessa: ele seria lançado em março de 2024. Já passamos há muito tempo de março e nem sinal do streaming surgiu. O serviço deve reunir todo o conteúdo da emissora, substituindo o SBT Vídeos, que há alguns anos agrega o acervo da programação. Sim, você pode argumentar que o SBT Vídeos era o grande streaming do canal, mas na minha visão ele é mais um depósito de vídeos do que um streaming propriamente dito. O Mais SBT deve ser mais do que isso se o canal quiser se manter relevante. Mas será que ele é capaz? O mercado de streaming já é uma realidade há vários anos, então é muito preocupante que um dos maiores canais abertos do país esteja chegando nele apenas agora. A plataforma promete reunir todo o catálogo e títulos originais do SBT e terá uma seção exclusiva apenas com conteúdos do programa Silvio Santos. Observe novamente o que lhe falei no início do vídeo. SBT e Silvio Santos parecem uma coisa só, inseparáveis. Novamente o canal vai usar, com razão, a imagem de seu criador para impulsionar sua marca. Eles estão errados? Nem de perto. Se você tem uma carta coringa, deve usá-la mesmo. Mas é mais um traço de como o SBT parou no tempo, usando a imagem de sua figura mais forte, sem desenvolver o resto. Uma empresa precisa mais do que isso se quiser ser importante. Porém, é válido mencionar que o SBT deve incrementar o serviço sob demanda com conteúdos originais, como uma nova versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Além disso, devem ser produzidos documentários sobre a história de apresentadores que fizeram sucesso na casa, como Hebe Camargo e Gugu Liberato. Mas qual o diferencial do Mais SBT em relação ao SBT Vídeos? Na prática, bem pouca. Os dois são gratuitos e servirão como armazenamento de produção, com a diferença que o novo deve ter conteúdo original. É mais do mesmo com um nome diferente. Mas qual o apelo do streaming? Eu diria que bem pouco. Praticamente não existe. Se as pessoas já não têm tanto interesse no SBT, como mostra as audiências oscilantes, por que teriam no streaming dele? Eu não consigo ver um motivo. Isso sem contar o fato desse mercado de plataformas sob demanda ser extremamente concorrido. O próprio Globoplay da Rede Globo é um serviço que mostra a dificuldade em prosperar no segmento. De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, a Globo já acumula um prejuízo de até 16 bilhões de reais com a plataforma. E agora eu te pergunto, é uma boa ideia um serviço de streaming a essa altura do campeonato? A TV sabe que perdeu. O SBT, mesmo que não queira admitir, também sabe que a situação não está muito boa. Eles novamente têm uma outra esperança, o sistema de TV 3.0. Já fizemos um vídeo detalhando, mas resumindo, com a TV 3.0, os aparelhos televisivos com acesso à internet proporcionariam uma interação maior entre audiência e canais. Ele promete revolucionar os canais abertos e a forma como eles funcionam e interagem com sua audiência. Nesse cenário, os canais como o SBT saberiam com mais detalhe qual o público que está assistindo ele. Dessa forma, poderiam se aproveitar da publicidade direcionada, onde os consumidores veem anúncios personalizados, feitos especificamente para eles. Na TV isso não existe, já que os anúncios são feitos pensando que famílias totalmente diferentes estão assistindo. Anúncios personalizados para públicos-alvos definidos e diversos funcionam melhor. Isso porque você, caso seja homem, você tem mais interesse em comprar uma máquina de barbear do que sua mãe de 60 anos. Esses anúncios convertem melhor em vendas e dão mais dinheiro para quem anuncia, porque os anunciantes vão vender mais, afinal. Mas você acha que isso é o suficiente para salvar os canais e o SBT? Não, porque nada disso é novidade. A internet já tem tudo isso. As pessoas comuns que criam conteúdo aqui já estão se aproveitando disso. Diariamente você consome os conteúdos virtuais e percebe como eles são ricos e de diversas categorias. Você vê de tudo pela internet, especialmente aqui no YouTube. Existe variedade, qualidade e imparcialidade. Existe inovação. São pessoas simples que usam criatividade, ligam suas câmeras e seus microfones e te contam coisas divertidas, interessantes, informativas, passatempos que podem ser quase como estudos, vídeos simples que informam tanto quanto jornais. Por isso, pessoas comuns derrotaram o SBT e vão continuar derrotando. E isso é um grande negócio. Não é algo bobo, é um negócio, um empreendimento de verdade. É inovador, é rentável e é acessível. E para o SBT, bem,
Chegar num ponto onde parece não ter saída é grave, um grave erro empresarial. Agora, sem Silvio Santos, a empresa será capaz de inovar? Para quem será passado o bastão? São perguntas que ficam no ar. De qualquer forma, o SBT sempre fez parte das minhas manhãs e minha infância. Mas é provável que nunca voltaremos a ver aquele colosso de mídia em ação novamente.